Vamos começar. Casa cheia, né? Bastante gente. Um assunto polêmico, sobre escalar Rails também, bem polêmico isso. A gente está aqui para falar um pouco sobre as experiências que eu tive mais recentemente, trabalhando em um produto. Se eu estiver falando um pouco mais baixo, vocês podem jogar uma pedra daí, tá? Sem problemas. Então, eu quero comentar com vocês um pouco a experiência que eu tive mais recentemente, trabalhando em um produto, né, que era um broker de notificações da empresa onde eu trabalho. Enfim, a gente tinha um problema grande de escalabilidade nesse produto. Primeiramente, vou começar me apresentando, né? Eu sou Gustavo Araújo, sou engenheiro de software na CloudWalk. A CloudWalk é aí o grupo gestor dos produtos como o InfinityPay e agora, mais recente, um produto que está sendo lançado nos Estados Unidos, que é o Jim. Minhas redes sociais estão aí, vocês conseguem me encontrar lá. Tem o meu blogzinho que eu escrevo algumas ideias, algumas coisas, loucuras que passam pela minha cabeça também. Eu sempre estou escrevendo lá. Eu sou focado em Ruby on Rails, gosto bastante, Lister, trabalho com Rails assim já tem uns 5, 6 anos e assim foi amor à primeira vista. Desde que eu conheci a linguagem, o framework, já me apaixonei pela simplicidade, pela forma de se expressar em código e isso para mim foi sensacional assim. Então foi realmente amor à primeira vista, né? Eu sou bastante apaixonado também por qualidade de código, observabilidade, performance. Eu curto bastante isso, né? E eu também gosto de compartilhar conhecimento, aí, escrevendo alguns artigos, fazendo algumas talks, coisas nesse sentido. Então, se vocês me verem por aí também, fiquem super à vontade para trocar ideia. Eu sou bastante aberto quanto a isso, fiquem super à vontade, tá? Bom, vamos lá. Como eu comentei, eu entrei no meio ali de 2023 na CloudWalk. E assim que eu entrei, eles me propuseram um desafio que era escalar uma aplicação que, enfim, que era uma POC, só que como a empresa estava crescendo exponencialmente, a gente tinha algumas dificuldades lá para escalar esse produto, né? Até aquele momento era um produto que, se a gente for colocar em termos assim diários, era um produto que enviava ali 80, 90 mil notificações por dia, o que já é uma carga um pouco grande, né? Só que a gente começou, assim, a base de clientes praticamente dobrar, e a gente começou a pensar, a gente precisa escalar esse cara aqui, e era uma POC, e tinha poucas pessoas ali responsáveis por esse produto, então começou a se tornar uma dor de cabeça, principalmente quando a gente falava em atualizar toda a base de clientes, né? Assim, notificar toda a base de clientes. E nisso a gente fala, por exemplo, atualização de contrato, então precisamos notificar todo mundo. É uma dor de cabeça, porque você está notificando toda a base de clientes e o ideal é que você faça isso no menor tempo possível, de fato. Então, assim, as dificuldades que a gente tinha nesse produto, né, que é esse broker de notificações, que ele é um produto de um alto volume de dados, né? Inicialmente, ele, como eu comentei, ele dava aí com 90, e de repente isso começou a dobrar exponencialmente, começou a 200 mil por dia, aí de repente a gente já estava olhando, já estava em 400 mil por dia. Então, a gente começou até que, no último ano, a gente enviou 1 bilhão de notificações. Inclusive, a Talk fala sobre 200 milhões, mas os 200 milhões foram somente nos 6 primeiros meses do ano passado, que foi o tempo ali que eu tinha organizado as ideias para estar compartilhando aqui com vocês. E aí, até o final do ano, foi até ontem, eu dei uma atualizada nesses dados e a gente já processou, a gente enviou, de fato, mais de 1 bilhão de notificações no último ano. E já esse ano a gente já enviou 400 milhões. Então, assim, 3 meses, a expectativa é que a gente supere, quase que dobre esse número aí no decorrer desse ano. Uma das dificuldades desse produto também, que ele é um produto multi-channel, né? Então, assim, ele não é um broker de notificações que notifica somente por SMS. Não, ele notifica WhatsApp, SMS, e-mail, push. Então, assim, ele é um produto mais crítico, porque é toda a base de comunicação da empresa. Então, você precisa garantir alta disponibilidade para esse cara, porque, morreu o push, cara, lascou. A galera vai ficar doida, a pessoa faz um Pix lá, recebe um Pix, não recebe a notificação, e aí começa a ficar doida. Então, é um negócio bem crítico, assim, e era uma das dificuldades que a gente tinha, né? Quando eu entrei nesse produto, inclusive, né, quando eu fui convidado a trabalhar nesse produto, dos problemas que a gente tinha lá era que esses multicanais eles eram extremamente unidos. Então, assim, a gente tinha praticamente um controller, a gente tinha um serviço e era bem difícil de você lidar com as coisas, principalmente porque cada um desses serviços eles são serviços diferentes, né? O WhatsApp é um provedor, SMS é outro, e-mail é outro provedor, push é outro.
e cada um tem a sua regra de negócio, né? A gente pode citar, por exemplo, o WhatsApp, que o WhatsApp ele tem a notificação de WhatsApp ela tem quatro cenários, né? Que é quando a gente envia lá para o provedor responde para a gente dizendo, olha, recebi aqui sua mensagem, vou enviar, vou despachar ela. Quando ele envia de fato para o usuário final, a gente recebe lá no webhook uma notificação dizendo, olha, foi enviado para o usuário final, e quando ele abre a mensagem é outro evento. Então, assim, falando da vida útil de uma notificação, de WhatsApp especificamente, a gente tem 4 momentos que a gente passa por esse cara, e é por isso que a gente tem muito problema com banco de dados. Porque, assim, vamos pensar, então, o WhatsApp. O WhatsApp, se a gente envia uma notificação, a gente tem 4 eventos, ou seja, 4 escritas no banco, né? O primeiro evento é o que, de fato, a gente criou a notificação, né? A gente recebeu aquela requisição de alguma outra aplicação interna dizendo, olha, envia essa notificação para esses clientes ou para toda a base, enfim. Então, a gente precisa enviar isso de fato, e aí, quando a gente envia para o provedor, a gente tem todas essas respostas de atualização de status, e para a gente é importante ter isso, né? A gente precisa entender, por exemplo, se nossas atualizações contratuais, alguma coisa relacionada, alguma comunicação do time de suporte, de fato chegou para o usuário final ali, para entender se a gente está fazendo direitinho o nosso trabalho. Então, pensando nesse cenário, uma notificação, 4 escritas, é um problema. Só que o problema principal é quando você começa a escalar isso. Hoje em dia, a gente já está falando aí em termos de 5 milhões de notificações por dia. 4, 5 milhões. Então, assim, se você pega 4 e multiplica por 4, já vai dar um número de escritas bem grande no banco. Então, isso também é uma das grandes dores de cabeça que a gente tinha lá. Tem ainda, na verdade. E outra coisa também são as cargas imprevisíveis, que é assim, pensa que a equipe de marketing teve uma ideia mirabolante, poxa, vamos enviar um push para todo mundo, ou vamos enviar aqui um WhatsApp para toda a base, e dessa campanha que a gente está fazendo assim, tal, e aí, de repente, a gente olha a nossa aplicação, tem 5 milhões de notificação para ser enviada. E a gente não consegue ter nenhuma previsibilidade disso. A gente, literalmente, fica à mercê mesmo de garantir que o nosso sistema ele é resiliente, ele tem alta disponibilidade para ele conseguir lidar com essas cargas imprevisíveis. Então, é uma das dificuldades que a gente teve e ainda tem também. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco das lições que a gente teve, né, os desafios que a gente teve e as lições que a gente tirou disso. Então, essa que é a ideia. Não dá para falar um pouco sobre escalar sem entrar no conceito de escalar básico, né? As premissas básicas de escalar, quando a gente fala escalar uma aplicação, a gente tem 2 conceitos básicos, né? Que é escalar verticalmente. O que é o verticalmente? Adicionar mais recurso. Então, assim, se você tem um computador, uma máquina lá com 1 GB de RAM, não, mas eu quero escalar, então eu quero processar mais coisa, eu quero ter mais espaço em RAM, você vai colocar 2 GB de RAM. Então, você está fazendo um scaling vertical. E tem também o scaling horizontal, que aí já é outro esquema, que é você adiciona mais máquinas, né? Então, é como se você adicionasse mais máquinas mesmo, e você tem ali algum serviço, alguma coisa que vai trabalhar como load balancer, dividindo essa carga entre esses caras que estão ali nesse cluster, né? nessa ideia horizontal da coisa. E como que a gente começou assim? Desde que eu cheguei no produto, a gente foi entender ali as dificuldades, né? Quando eu cheguei, calmei, falei, poxa, deixa eu ver aqui como está esse produto hoje. Eu tinha 0 contexto da aplicação, eu tinha recém chegado na empresa, praticamente 0 contexto de modelo de negócio, das dificuldades, das coisas que a equipe de marketing fazia, tipo, vamos enviar notificação para todo mundo, enfim, tinha 0 contexto disso. Mas assim que eu cheguei, uma das coisas que eu mais olhei com atenção, falei, olha, primeiramente, vamos olhar qual que é o web server que a gente está usando. Porque a gente precisa entender o modelo de concorrência do web server que a gente está usando para entender se ele faz sentido para o que a gente está precisando. Falando aqui um pouco sobre os web servers disponíveis no mercado, aí, pelo menos os principais, assim, a gente tem o Webrick, que o modelo de concorrência dele é single thread e ele é single process, porém a performance dele é baixíssima, tá? Esse cara foi criado para desenvolvimento, inclusive ele é standard do Ruby, e ele não é um cara que está ali preparado para produção, inclusive ele foi removido no Rails 6, né? A partir do Rails 6 aí já adotou-se o Puma. A gente tem o Passenger também, que aí já é multi-threaded e multiprocesso também.
E esse cara já tem uma performance mais legal e tudo mais. A parte bem positiva dele é que ele é muito fácil de ser deployado e ele tem uma configuração muito simples, né? E a parte negativa dele é que, se você quiser usar o multithreaded dele, porque nativamente, originalmente, né, ele é single-threaded. Então, se você quiser usar múltiplas threads, você precisa adquirir o plano pago dele, que é o plano Enterprise. Então, assim, é uma das limitações dele, né? Então, mas ele te entrega muita coisa também já pronta, muita coisa que você teria que se preocupar de fazer na mão, ele já vai te entregar isso aí mais mastigadinho. E tem o Unicorn também, né, que ele é simplesmente multiprocess e ele não tem threads. Ele é muito... a performance dele é muito grande quando você está lidando com aplicações CPU-bound, né, que são aplicações que utilizam mais da CPU do que de outros recursos, como memória e afins, né? E o mais interessante de se usar ele são em aplicações que requerem ali isolamento a nível de processo, quando você quer de fato isolar as coisas, né? E a parte negativa dele, né, como esperado, é que ele não tem a concorrência por work, né? Então, assim, ele não é tão ideal para aplicações que usam muito I/O-bound. E finalmente o Puma, que, assim, pelo menos para a gente ali, a gente estava usando o Puma e a gente não, então tá certo, é isso, só que a gente precisa aqui fazer algumas coisas com ele. Por quê? O Puma, ele é um cara que ele tem dois modos de funcionamento, tá? Ele tem o modo single-threaded e ele tem o modo multi-threaded. É o que a gente chama de single mode e clustered mode, né? E esse cara ele é altamente configurado, então você pode escalar ele com threads, com workers, aí vai depender muito da sua aplicação. Então, assim, você puxa para você a responsabilidade de escalar esse cara, de entender como que você vai escalar a sua aplicação é CPU-bound. Não, então eu vou mais para o single process, para o single thread. Mas se a sua aplicação for mais I/O-bound, não, então eu vou mais para o single thread, e se for CPU-bound, mais para o multi-threaded. E ele é um cara que funciona muito bem aí para lidar com modelos de concorrência, então é bem legal. A limitação dele, a parte negativa, é que ele precisa de muito tunneling, né? Então você precisa manualmente ali entender a necessidade da sua aplicação e fazer o setup manual dele mesmo ali. Então, uma das dificuldades que você vai ter mesmo é de balancear a quantidade de threads e workers e, principalmente, alinhar isso com a quantidade de conexões que você tem disponível no seu pool de conexões do Active Record. Inclusive, foi até um dos problemas que a gente teve em determinado momento, que assim, a gente chegou e falou, poxa, tá, vamos escalar, então vamos lançar servidores horizontalmente aí. E a gente começou a fazer isso. Mas qual que foi o problema? Quando a gente fez isso, a gente começou a subir mais threads, a gente começou a colocar mais caras executando ao mesmo tempo, dizendo assim. Só que o problema é que o Active Record ele cria um pool de conexões. Então, assim, se você define lá, por exemplo, 10 conexões, ele vai abrir 10 conexões com o banco e toda a aplicação vai usar aquelas 10 conexões. Então, assim, em determinado momento, se você tem muitas threads rodando, vai ter thread que vai ficar esperando uma conexão ficar disponível para ela usar. E caso passe um determinado momento e essa conexão não fique disponível, esse cara falha. Aí você vai tomar um erro lá do Active Record, que ele não conseguiu encontrar uma conexão para ele usar do pool de conexões em determinado momento, que, se não me engano, acho que o padrão é 5 segundos. Tá? Falando mais especificamente do Puma, esse é um pouco da arquitetura do Puma. Né? Então, a gente tem ali o runner e tudo mais, a gente tem o conceito... Esse exemplo é do Clustered Mode, né? Que ele tem vários workers e cada worker tem suas threads. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a configuração de eu tenho 2 workers e eu tenho 2 threads, ou seja, cada worker carrega 2 threads. Quando a gente fala do modo clustered, né, o Clustered Mode, ele é muito interessante quando você tem CPUs multicore. Então, se você tem uma CPU lá com 4 núcleos, ele se encaixa muito bem, principalmente se você está lidando com uma aplicação CPU-bound, que usa mais a CPU do que outros modelos aí de usos, por exemplo, I/O e tudo mais. E uma parte um pouco mais negativa dele, né, de usar nesse modo, é que ele usa um pouco mais de memória, dado que cada worker dele vai usar um pouco mais de memória. Né? Sempre que você spama um worker a mais, sempre que você cria um worker a mais, você está usando mais memória. Então, ele tem essa limitação. E aí o single mode vai meio que ao contrário disso. Né? Ele é mais interessante para aplicações I/O-bound, e ele usa pouquíssima memória, né, em comparação aí com o Clustered Mode, porém a limitação é que, de fato, se você tiver um CPU aí multicore, você não vai usar todos os cores do seu CPU. E lidando com concorrência nos dias de hoje, é importantíssimo a gente fazer o cálculo de entender
qual que é o modo mais interessante para você. No nosso caso, a gente tinha uma carga um pouco balanceada. Apesar de ser CPU muito mais IO-bound, a gente tinha algumas coisinhas ali que eram um pouco de CPU-bound. Então, a gente entendeu, a gente usou um tempo o single mode, fez sentido para a gente, só que a gente falou, olha, a gente não está aproveitando ali toda a CPU da máquina, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste com cluster mode, vamos configurar uma quantidade de workers e threads bem baixa e vamos ajustando isso de forma que a gente consiga alinhar isso também com a quantidade de conexões do Active Record, né, do pool de conexões. E a gente foi nessa linha. Então, hoje, a gente já usa o Clustered Mode e a gente encontrou ali uma configuração ideal que funciona bem, dados os recursos que a gente tem e dadas as necessidades da nossa aplicação. Então, assim, como é que a gente pode calcular quantos workers a gente vai ter, né? Se você tem uma aplicação que roda ali numa VM e numa instância, o ideal é que você use um worker por core disponível. Então, se você tem uma CPU com 4 cores, use 4 workers. Se você roda num Docker, a mesma regra vale. Porém, é importante que você lembre que você tem que respeitar os limites de CPU que você definiu no seu manifesto. Então, se você definiu lá o seu CPU limit no seu manifesto do Kubernetes, que o limite de CPU é 2, ou seja, você vai usar 2 cores. Então, você tem que setar o seu worker para as 2 cores. E quando você tem uma aplicação que usa muita memória, né? A aplicação está usando muita memória, isso aqui não está legal. Então, aí, talvez você pode tentar baixar um pouco a quantidade de workers e aumentar um pouco a quantidade de threads para dar uma balanceada nisso, nesse modelo de concorrência e ver se faz sentido. E se você não tem limites claros ou tem uma carga mista ali, como foi o nosso caso lá, o ideal é começar com uma quantidade baixa de workers e benchmark, vai testando, vai entendendo ali as limitações, as necessidades da aplicação, como que as coisas estão rodando. Falando já de threads também, o que é o indicado assim, para threads? Se você tem uma aplicação IO-bound, o interessante é que você comece aí com mais threads. A gente pode citar, por exemplo, mínimo 16, máximo 32, e enfim, aí você vai mensurar isso, ver se está cabendo na memória que você tem disponível. Se você tem uma aplicação CPU-bound, o interessante é que você use menos thread, né, para evitar contenção das threads, que são quando as threads ali lutam pelo mesmo recurso, bem dizer. E se você tem um ambiente também de, enfim, pouco tráfego, que seja staging, dev, enfim, você pode usar pouquíssimas threads. Aí a gente não está mais falando que precisa de uma baita concorrência. Uma coisa super importante também é entender a estratégia de deployment. E, em determinado momento, quando eu entrei nesse produto, a gente foi analisar ali como estava o deployment dessa aplicação. A gente utilizava o GCP, e não tinha nada, não tinha regra de outscaling, não tinha nada nesse sentido. Literalmente, o outscaling era a galera ir lá e, não, vou subir mais uma instância, vou subir mais 2 instâncias. Isso era uma dor de cabeça, porque, muitas das vezes, a gente não tinha ciência quando a gente receberia alguma carga mais específica, né, uma carga alta. E, quando acontecia esse cenário, a gente ficava refém de alguém lá, ver que a aplicação está morrendo praticamente, para ir lá e subir mais algumas instâncias e tudo mais. Falando um pouco sobre isso, né, as possibilidades que a gente tem, que você pode usar aí as plataformas como serviço, que são, como exemplo, aí o Heroku, o Fly.io, tem vários outros. A parte positiva disso é que eles são de fácil configuração, é fácil você começar, e eles têm um scaling built-in, né, então é mais fácil você lidar com isso, porque o serviço te entrega isso já quase que pronto. A parte negativa é que o custo para escalar é um pouco maior, né, em comparação com outros serviços, e o limite, o controle da infraestrutura também, ele é limitado quando você precisa ali fazer tuning avançado da sua infra. Já falando também um pouco sobre agora a infraestrutura como serviço, né, que são aí as AWS, GCP, Azure, que é a situação que a gente usava até o momento, né, dado esse momento lá no início, é que você tem controle total das coisas, então você pode usar ali as instâncias, você tem controle das regras de outscaling, dos load balancers, tudo, você consegue definir isso. Porém, a parte mais negativa é que a alta disponibilidade requer ali um pouco mais de setup manual, né? Enquanto no Kubernetes lá você consegue definir, enfim, regras de backoff e várias outras coisas, na AWS, enfim, nesses serviços é um pouco mais difícil, e também a questão do provisionamento de recurso fixo, né? Na AWS, você vai no manifesto, se você tem disponibilidade disso no cluster, você vai na AWS e define a quantidade de recurso um pouco maior, o que já é um pouco mais difícil de você fazer quando você está lidando com esse tipo de serviço, né, de infraestrutura.
E tem também aqui o caminho que a gente foi, porque a gente queria um pouco mais de controle sobre essas coisas, né? A gente foi para o caminho do Kubernetes, que é a orquestração de container. E por quê? Primeiro, portabilidade. A gente conseguia mover nossa infra de um serviço para outro se a gente achasse necessário no futuro. Então, isso era um negócio que era interessante para a gente. A empresa estava passando em constante mudança e, assim, talvez surgiria a possibilidade de migrar para um outro serviço cloud futuramente. Então, a gente foi por esse lado de observar bastante a questão da portabilidade. E também você tem um controle fino, né, sobre os recursos ali de CPU, memória, os limites por pod, o que cada um vai utilizar, a quantidade de pods. Então, isso para a gente era interessante, dado o desafio que a gente tinha lá. A parte negativa do Kubernetes é realmente a curva de aprendizado um pouco maior, né? Ele tem conceitos um pouco mais complexos, pods, services, volumes, nodes. Então, é um pouco mais difícil para você começar, mas depois que você entende esses conceitos, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Falando especificamente do Kubernetes, né? E aí foi as coisas que a gente usou lá para, de fato, começar a pensar em escalar essa aplicação usando o Kubernetes, a gente tem o HPA. E o que é o HPA? O HPA é o Horizontal Pod Autoscaler, que é aquele escalamento lá, aquela scaling horizontal que o Kubernetes tem. E ele reage, né, a um metric server, e esse metric server expõe métricas de CPU e memória. Então, assim, o que esse cara faz? Quando você define no seu manifesto assim, olha, eu quero que quando o meu consumo de CPU estiver próximo a 80%, eu vou escalar. Ou quando o meu consumo de memória estiver próximo a 80%, eu vou escalar. Então, ele reage bem a isso. Uma limitação dele, né, nativamente falando, é que ele reage somente a isso, CPU e memória. Então, aí entra também o VPA, né, que é o escalamento scaling vertical, né, que é quando você ajusta ali a quantidade de recursos por pods. Né. Então, assim, a gente pode falar que a gente tinha um pod com 1 GB cada pod, e a gente aumentou para 2, e a gente dobrou ali a quantidade de memória de cada pod. E tem o Cluster Autoscaler, que é um conceito legal também, que basicamente é que você adiciona nodes. Né. Então, fazendo uma analogia um pouco simples assim, vamos pensar numa fábrica. Se você faz uma HPA, você está adicionando mais trabalhadores numa fábrica. Se você faz um VPA, você está dando mais ferramentas para os seus trabalhadores serem mais ágeis e fazer as coisas em menor tempo. Né? Você está dando mais poder para eles. E se você faz um cluster autoscaling, é como se você criasse mais uma fábrica, criasse mais um cômodo e, enfim, tivesse uma outra estrutura do lado ali trabalhando. Falando um pouco sobre o HPA, como que funciona o HPA? Né? Você tem o seu arquivo de deployment, e você tem lá seu réplica set, nesse caso aqui com 2 pods. O que acontece? O HPA ele fica ativamente calculando ali as métricas que ele recebe quando ele faz uma query para o metric server. O metric server é um processo que vai ficar rodando, batendo lá na instância, na máquina, no Kubernetes, no cluster, e dizendo, olha, consumo de CPU está em tanto, consumo de memória está em tanto. Esse cara, o HPA, vai fazer uma query para lá, vai entender como é que está o consumo e se bate isso com alguma das suas regras que você definiu no seu manifesto, como eu comentei, de porcentagem de CPU, porcentagem de memória, enfim. E caso bata em alguma dessas regras, ele começa a escalar. Então, ele começa a escalar as réplicas ali com base nessas regras definidas. Mas, como eu falei, uma das limitações desse cara é que, realmente, nativamente, ele só escala CPU e memória. Dá para você escrever ali, fazer algumas coisas mais específicas, mas aí você tem que ter um trabalho muito manual de você fazer isso, né? De você criar os scalers na mão. Então, você vai ter que ter um trabalho bem manual mesmo para você conseguir usar outra trigger, né? Para escalar esse carinha. Aí é onde entra o KEDA, né? O Kubernetes Event Driven Autoscaling. Né? O que é esse cara? Ele é basicamente esse HPA, porém no formato Event Driven. Né? Então, assim, na verdade, ele usa o HPA, ele é basicamente uma extensão para o HPA, porém, ele te entrega pronto vários scalers, né, que ele chama, se eu não me engano, são cerca de 80 scalers. E o que são esses scalers? Memória do Redis, fila do Kafka, tem uma variedade de scalers assim. Então, em que cenário que isso se aplica, por exemplo? No nosso cenário lá, a gente, às vezes, recebe de outras aplicações via Kafka um monte de notificação. Internamente falando, e a gente precisa escalar. A gente não consegue ter esse trigger facilmente, né? A gente teria que escrever uma puta solução para fazer isso com HPA. Com o KEDA, não. Com o KEDA, a gente simplesmente instala lá o scaler, configura. Olha, se eu tiver uma carga um pouco alta aqui nas métricas de Kafka, eu quero escalar os recursos específicos aqui para receber Kafka, os meus consumers. Então, você consegue fazer isso.
Enfim, ele tem uma variedade, Datadog, New Relic, uma variedade mesmo de scalers que você pode pré-configurar na sua aplicação, na sua infraestrutura, para escalar dado determinado trigger, né? Uma coisa muito interessante desse cara, que ele resolve uma das limitações da HPA. Qual que é? O HPA ele só faz scaling de 1 para N, isto é, você sempre precisa ter um pod ligado. Mas vamos pensar num cenário, por exemplo, que a gente envia aí uma notificação, só que a gente recebe, enfim, um webhook disso. Mas vamos supor que a gente recebesse esse webhook só num horário programado do dia. A gente não recebe isso o tempo todo. A gente vai ficar com um recurso rodando o dia inteiro, 24 horas, para simplesmente receber uma carga às 2 horas da manhã. Você está desperdiçando o recurso. Com o Queda, você consegue fazer 0 to N scaling. Então, você consegue definir que eu não quero ter nenhum pod rodando, mas, dado tal métrica, dado tal trigger, eu quero que escale CPU quando acontecer tal evento ou em tal horário. Então, você vai definir isso no seu scaler. Então, isso é interessante porque você consegue fazer isso, né? Então, você consegue manter sua aplicação ali usando pouquíssimo recurso ou quase nenhum. E aí, quando chega uma carga que ela não está esperando, ela consegue escalar rapidamente e segurar bem essa carga. Então, isso é interessante quando a gente pensa em poupar recursos, economizar recursos, e a gente está falando também de grana, né? O que sempre é interessante. E a respeito disso tudo, né, o que a gente aprendeu, quais foram os nossos aprendizados, e foram muitos, né, eu tentei resumir algum para vocês aqui. Basicamente, né, os erros mais comuns assim, é aquilo que eu comentei, que é o pull mismatch, que é quando você define o número de threads da sua aplicação bem maior do que o número de pulls que você tem de conexão com o Active Record, e aí você vai ter um problema para resolver, porque, dado determinado momento, com quase toda certeza, tu vai ter um problema desses. Vai começar a estourar aí o lado do Active Record, dizendo, olha, eu fiquei aqui 5 segundos esperando uma conexão do pool e não encontrei, então eu simplesmente abortei aqui. Então, é sempre importante você ficar de olho nesse cara, entender ali a quantidade de threads que você tem, se está alinhada com a quantidade de conexões que você tem no pool de conexões do Active Record. Uma quantidade excessiva de threads também, sendo que você não precisa de real alta concorrência, né? Então, aí você vai ter um aumento do consumo de memória e que pode gerar ali thread contention, né? Enfim, que vai degradar também a aplicação, a performance da aplicação. E você tem também resource over commit, né? Que é quando você de fato usar mais recurso do que você tem de fato disponível. Então, você vai ter, né, instabilidade, você vai ter ali exaustão. Por quê? Né? Porque você vai ter o CPU throttling, né, que basicamente é quando a CPU ela entra num estado mais devagar, ela desacelera as coisas para evitar superaquecimento, evitar outros problemas maiores. Então, é bom ficar de olho nisso também e sempre entender ali se a sua quantidade de conexões, de recursos está bem alinhada ali com a quantidade de workers e threads que você tem definido na sua aplicação. A nível de banco de dados, a gente teve vários aprendizados também, e um deles também foi use réplicas de leitura. Isso aqui é muito interessante, porque muitas das cargas que a gente fazia, a gente usava na primária, e a gente conseguiu extrair muito disso para as réplicas de leitura, e a gente livrava um pouco as primárias. Então, as primárias a gente usava basicamente para escrita mesmo, e tudo que a gente precisava de leitura, a gente usava as réplicas de leitura. Isso ajudou bastante e resolveu muito dos nossos problemas que a gente tinha com banco de dados. Outra coisa também é adicionar e manter, né, os índices devidamente. Para quem entende um pouco de banco de dados sabe disso, a importância dos índices e realmente de manter isso, né, sempre está fazendo um trabalhinho de entender se dá para indexar um cara, dá para indexar uma tabela ali de uma forma melhor e tudo mais. Otimizar carries lentas também, né, carries N+1 também, então assim, é importante, e para isso você pode utilizar aplicações aí APM, New Relic, AppSignal, tem várias aí que conseguem te ajudar nisso, a entender onde suas carries estão lentas, e você vai lá e resolve. Agora foi. Se o seu banco de dados está ficando muito grande também, e as carries estão começando a ficar um pouco mais lentas, principalmente carries ali de leitura e tudo mais, então, usa particionamento. Particiona seu banco de dados. E também considere estratégia de cache. É uma dor de cabeça, cache? Mas em determinados momentos, em determinados cenários, às vezes faz sentido. Para o nosso caso mesmo, fazia sentido. A gente, por exemplo, tinha um cenário que a gente sempre batia no banco para puxar o conteúdo de um template, né? Que assim, às vezes a gente envia notificação
E aquela notificação ela é pré-programada, ela tem um template que ela vai seguir ali. E para a gente, toda vez ficar batendo no banco para puxar esse cara, era uma dor de cabeça. Então, o que a gente fez? A gente implementou um servicinho de cache lá, que ele basicamente armazenava em memória. Quando você batia no banco e puxava um template, ele armazenava isso em memória e ficava. E a gente sempre reusava esse cara. Passou determinado momento, esse cache invalidava, e pronto. A gente conseguiu poupar muito tempo e ganhou bastante performance com isso, né? E falando assim, numa aplicação em alta escala, quando você pensa assim, beleza, vou diminuir 2 milissegundos. Olha, 2 milissegundos é pouco? É. Mas multiplica 2 milissegundos por 3 milhões, que é o que a gente envia por dia. 3, 4 milhões. O negócio já começa a ficar um pouco mais doido. Então, é importante você entender isso, né? Que você precisa ficar realmente, cada milissegundo ali importa. Uma das coisas muito importantes também que a gente tira muito proveito, que é usar background jobs, né? A gente sempre tenta fazer as coisas mais assincronamente possíveis, né? Seria uma grande dor de cabeça para a gente, para a empresa como um todo, e também para quem vai receber a notificação, a gente receber uma request dessa notificação, a gente ir lá, enviar a notificação, e o cara ficar esperando essa resposta. Então, não. A gente tem a premissa que nossa aplicação ela é resiliente, ela é altamente disponível, então a gente garante que a gente vai entregar essa notificação, de uma forma ou de outra. Então, a gente faz isso assincronamente, e a gente, sempre que a gente recebe um request, olha, envia essa notificação, a gente retorna. Beleza, confia que vai dar certo. Então, é interessante você usar os background jobs. Outra coisa interessante também é fail fast, retro smart, né, que é tipo fale rápido e retente inteligentemente, que basicamente é você definir regras de back-off. O Sidekick já tem isso pronto, mas em determinados cenários elas não se aplicam tão bem. Então, talvez você precise escrever algumas regras mais específicas para o seu cenário de uso. No nosso caso, por exemplo, se a gente fosse enviar uma notificação e o sistema lá, o provedor que a gente usa para enviar essa notificação, não está recebendo nada, está dando um 500 lá, está uma loucura, os caras caiu. E aí, a gente vai ficar retentando sem parar? Não faz sentido. Então, vamos fazer regras de back-off, né? Vamos retentar daqui 1 minuto. Beleza, retentou daqui 1 minuto, não foi? Vamos retentar daqui 3 minutos. 3 minutos, 10 minutos. E assim a gente vai escalando isso, né? E aí você define ali a quantidade de retries que ele vai fazer dessa forma progressivamente. E mais importante também é usar ferramentas de observabilidade, né? De tudo que a gente falou aqui, um dos pontos principais é você vai escalar, beleza, mas você precisa monitorar para entender se realmente está escalando, para entender se os recursos que você tem ali se os recursos que você tem disponíveis estão sendo suficientes, se você precisa colocar mais recursos, se você precisa talvez tirar mais recurso porque você teve uma thread contention, enfim. Então a gente precisa sempre observar, né? E para isso você pode usar ferramentas aí Datadog, Sentry, New Relic, AppSignal, tem também o Skylight, tem várias ferramentas no mercado aí que funcionam muito bem. Bom, o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é isso. Acho que já deu o tempinho aí, né? Já deu o tempinho. Estou disponível por aí, quem quiser trocar ideia. Não deu para contar muita coisa dos aprendizados e dificuldades que a gente teve aqui, mas eu fico totalmente disponível aí. Então, se alguém quiser trocar ideia, entender aí os problemas que a gente teve, fique à vontade aí para me abordar aí. A gente pode trocar essa ideia. E também, só para comentar também que a gente também está com vagas em aberto. Então, caso seja do seu interesse, esteja procurando uma vaga, está aí o link. E se você gosta de desafio, então, vai ser legal, porque desafio, principalmente em termos de escala, a gente tem muitos lá. Bom, é isso.